Cremos nesse Jesus, cremos no seu poder, cremos no seu amor, cremos que só Ele nos dá a força que precisamos. E eu quero pedir que você ore nesse momento por mim e por você, para esse tempo que nós teremos da reflexão da palavra de Deus. Peça para que Deus fale ao seu coração aquilo que você precisa ouvir nessa noite. Peça por mim, para que eu seja fiel à exposição da palavra. Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, manifesta teu poder, trazendo aos nossos corações, às nossas mentes, a mensagem que precisamos, que necessitamos nessa noite. E manifesta teu poder sobre a minha vida, Pai, para que eu seja apenas instrumento nas tuas mãos. Que Jesus cresça, apareça, seja visto, glorificado, adorado, e eu diminua, eu seja apenas aquele que aponta para Ele, Pai. Faz assim, nós precisamos do Senhor. Por isso nós te pedimos, em nome dEle, do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Você viaja a trabalho. Por força da sua profissão, você tem que trabalhar. E é enviado para fora da sua região, do seu habitat, da sua cidade. Sua família fica. Você não sabe quanto tempo você vai ficar fora. Você se despede dela, o coração vai com saudades já. Você vai e lá é cancelado. E você volta. Foi só o tempo de ir, chegar e voltar. Quando você chega em casa, a surpresa. Sua família não está. Sua casa foi saqueada. Está tudo destruído. Você não tem contato com eles. Você não sabe para onde eles foram. Você entra em contato com seus amigos e a mesma coisa aconteceu com eles. Perderam família. Perderam a casa. Perderam os bens. No primeiro momento, o sentimento é de dor, tristeza, angústia, sofrimento, talvez desespero. Minha família! Cadê minha família? Minha esposa ou meu marido? Nossos filhos? Tudo destruído. No segundo momento, o sentimento pode ser de coragem, força. Eu vou atrás, eu vou encontrar, eu vou resolver, eu vou resgatá-los. Mas, no terceiro momento, talvez o sentimento seja de raiva, ódio. Eu vou matar um por um, vou cortar os pedacinhos de quem fez isso. Queridos, esses são sentimentos possíveis diante de realidades que nós temos visto cada dia mais na nossa sociedade, nas mais diversas áreas da vida. Talvez você tenha experimentado algum desses sentimentos de insegurança, medo, desejo de vingança com o que aconteceu na madrugada de domingo para segunda aqui na nossa igreja. Ou talvez você tenha esse tipo de sentimento com as notícias que você recebe. Abra sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Nós vamos nos deparar com um homem que experimenta um tempo de muito sofrimento, de dor, de angústia, que talvez tenha passado por esses estágios de sentimentos.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. Eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta. O texto é grande, eu não farei a leitura toda, do capítulo todo, apenas dos versos de 1 a 6, mas nós vamos precisar muito do todo o texto, então eu preciso muito da sua atenção. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Por favor, mantenha sua Bíblia aberta. O contexto da vida de Davi, nessa passagem, é de sofrimento. Vamos lembrar que Saul está perseguindo e quer assassinar Davi, quer matá-lo de qualquer jeito. Por causa disso, Davi foge da terra de Israel e vai para a terra dos filisteus. E passa a servir um rei ímpio, Aquis. Isso você encontra no capítulo 21 desse mesmo livro de Samuel, no verso 10. Ele passa a servir esse rei, a trabalhar para esse rei. Em 1 Samuel, capítulo 29, versos de 1 a 5, nós encontramos o relato de que, como Davi trabalha para esse rei filisteu, esse rei se reúne com outros príncipes e vão guerrear contra o povo de Israel. Davi, como trabalha para esse rei, vai guerrear contra o seu próprio povo. Só que, quando eles estão reunidos e os príncipes percebem Davi, eles reclamam, não confiam em Davi. O verso de número 5, se você quiser, verso de número 4, se você quiser acompanhar, diz assim: porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e lhe disseram: faze voltar este homem para que torne ao lugar que lhe designaste e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria com seu senhor? Não seria porventura com as cabeças destes homens? Em outras palavras, manda Davi de volta com seus homens. Porque vai que, no momento da batalha, em vez de guerrear contra o povo de Israel, ele se volte contra nós, porque é a forma dele se reconciliar com o seu senhor, Saul. E Aquis então manda ele embora. A desconfiança não é sem motivo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo de número 27. No capítulo número 27, Davi está habitando na terra de Gate, quando ele diz para Aquis: Aquis, quem sou eu para habitar junto com o meu senhor na capital? Me manda para o interior. Aquis dá para ele a terra de Ziclag. Ele vai para Ziclag, isso está no verso de número 6. No verso de número 7, nós lemos o seguinte: em todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus, foi de 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses, Davi enganando o rei Aquis. Como que ele fazia?
Ele saía, verso de número 8, ele guerreava contra os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas. Ele matava todas as pessoas para que ninguém pudesse testemunhar. E quando o rei Aquis perguntava para ele, e aí, como é que foi? E ele falava que tinha ido contra o sul de Judá, contra o povo de Israel. Aquis foi construindo uma imagem de que Davi era fiel. E Davi o estava enganando. E os príncipes, o texto não deixa a gente saber se eles tinham conhecimento disso, mas os príncipes não confiavam em Davi subindo para lutar com os filisteus contra Israel. Por isso ele é mandado embora. Quando ele chega de volta em Ziclag, o que acontece? A terra foi saqueada, as famílias levadas, destruída toda a cidade. O verso de número 4 diz que o sofrimento era tamanho que eles choraram a ponto de perderem as forças. Agora eu estou no capítulo 30. Quando Davi volta para casa, não tem sua família. Ele vê tudo destruído, queimado. Suas esposas foram levadas, bens, tudo levado cativamente. E eles choram até perder as forças. Bem, o contexto é de extremo sofrimento. E eu queria que você acompanhasse isso para você tentar enxergar o que está acontecendo com Davi, como está o coração desse homem. Primeiro, Davi experimenta medo, porque ele está sendo hipócrita e mentiroso. Ele quase foi descoberto. O rei Aquis dá um testemunho no verso de número 6, no capítulo 29, dizendo que confia nele. Mas Davi sabe que ele é mentiroso. Davi sabe que está enganando aquele homem. Então, ele, para fugir da morte, está servindo um rei, mentindo, enganando esse rei, e o rei está quase descobrindo isso. Então, Davi agora, quando olha para sua cidade destruída, suas esposas levadas, seus filhos levados, o que está passando no coração desse homem? Deus está me castigando, porque eu estou enganando. Esse homem experimenta dor, sofrimento. Levaram minha família, destruíram tudo. Talvez culpa. Por que eu deixei? Por que eu não deixei alguém aqui vigiando? Medo e insegurança é o que Davi experimenta também por causa da atitude daqueles homens. Veja o verso de número 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Já não bastasse ele estar enfrentando tudo que enfrentava, fugindo de Saul, servindo a um rei ímpio, e ele era um homem fiel a Deus, mas estava servindo um rei ímpio, perdeu todas as coisas, quase é descoberto da sua mentira, agora aqueles homens querem se levantar e matá-lo. Dá para entender um pouquinho do que está passando na vida daquele homem? E tem mais um detalhe. Quem saqueia são os amalequitas. Quem são os amalequitas? São aqueles que no capítulo 15, Deus fala para Saul guerrear e destruir todos, não poupar ninguém. O que Saul faz? Poupa o rei Agag. E olha aqui o problema. Deus sabia o que estava fazendo. E Davi sabe disso. E agora Davi ainda lida com a raiva de pensar que Saul poderia ter eliminado os amalequitas e aquilo não teria acontecido. Tudo isso na cabeça desse homem. O que fazer no momento desse? No misto de sentimentos que Davi experimenta, o que fazer? O que eu e você devemos fazer se formos alvos de situações terríveis assim? Talvez o script não seja fiel a esse. Mas eu e você lidamos com situações difíceis. Com sentimentos de ira, de revolta, de culpa, de raiva, de vingança. Às vezes temos que lidar com hipocrisia e o medo de achar ou de entender que Deus está me punindo por causa de um erro, de um pecado meu. Eu quero ver com você 3 atitudes aqui, a partir da vida de Davi, nesse texto, para nos auxiliar a como lidar com situações semelhantes. A primeira delas, é preciso derramar a dor do coração diante daquele que sabe o que é o sofrimento. É preciso derramar a dor do coração diante daquele que sabe
o que é o sofrimento. Queridos, Davi está diante de uma tragédia. Não é hora de culpar ninguém, é hora de chorar. Davi muito se angustiou por tudo que estava acontecendo, mas agora o povo ainda quer apedrejá-lo. São 600 homens da pior estirpe. Capítulo 22 de Samuel, no capítulo 2, nós lemos: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Depois, isso aumenta para 600. Davi lidera 600 homens endividados, homens de espírito amargurado, cheios de vingança por causa do que sofriam. Homens marginalizados pela sociedade, e ele lidera esses homens. Agora, esses homens querem se levantar e apedrejá-lo. E talvez Davi tenha pensado, peraí, mas eu também perdi. Mas ele é o líder. E a culpa não é sempre do líder? Alguém tem que levar a culpa? Então vamos resolver isso matando Davi. Davi não culpa Deus. É uma tragédia. Ele vai chorar. Davi não culpa Saul. Davi vai chorar. Queridos, em momentos difíceis, como esse que a gente vê, nós temos que chorar sim. Nos derramar diante do Pai. Não dá para esconder dor, não dá para negar sofrimento. Eu tenho que chegar diante de Deus e falar, Deus, está doendo, está difícil. Nós não podemos abrir mão desse expediente que Deus nos dá. Porque Deus sabe lidar com o meu e o seu sofrimento. Ele sabe o que é sofrimento. Porque Ele entregou o seu próprio filho, único filho, para morrer por mim e por você. Quando o mundo exterior entra em colapso, nós precisamos voltar para o interior na presença de Deus, para que Deus organize os nossos sentimentos. E a gente vê Davi como tendo a primeira atitude, o primeiro passo que ele faz. Ele não nega a dor, ele chora, ele se angustia. Ele fala com aquele que entende a dor dele. Ele se entrega totalmente a Deus. E esse é o primeiro caminho para a gente organizar os sentimentos, para a gente não deixar que a ira cresça, que a raiva cresça, que a vingança cresça, e a gente perca a sobriedade. Davi precisa fazer isso para então depois ele dar o segundo passo. Então Davi vai para a presença de Deus. E quando a gente vai para a presença de Deus para chorar, para derramar o coração, para dizer que está doendo, para dizer que está machucando, para dizer que está triste, para dizer que está sofrendo, a gente se depara com quem Deus é. E é isso que vai organizando os nossos sentimentos. Porque aí Davi está na presença de Deus, então ele olha para Deus. Ao olhar para Deus, ele vê quem Deus é. E ele se lembra do que Deus já fez. E ele entende o que Deus pode fazer. Queridos, as lembranças vão chegando à mente. E agora pense comigo o que pode ter sido trazido para reanimar esse homem. Veja, o texto diz que ele chora, que ele se angustia, e então ele vai ser reanimado no Senhor. O que acontece para Davi ser reanimado? Primeiro é porque ele chora, coloca tudo diante do Senhor. Um desabafo. E na presença de Deus, ele se lembra que ele derrotou Golias. Um cara que era quase 3 vezes o tamanho dele. Ele se lembra de quantas vezes ele saiu à guerra e voltou vencedor. Ele acabou de ouvir, capítulo 29, verso 5, o que foi testemunhado pelos príncipes filisteus. Não é este Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E tudo isso vai vindo à mente. E Davi encontra forças em Deus. Porque agora ele tirou ele do centro. Não é mais a força dele. O que eu vou fazer com eles querendo me apedrejar? O que eu vou fazer para resgatar a minha família? Não. Ele coloca-se diante de Deus. Davi escreveu o Salmo 56. No verso 8, nós lemos assim: Contaste os meus passos quando sofri
perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Deus, ele sabe que Deus acolhe o choro, a lágrima dele, sabe que Deus está enxergando tudo e que Deus está presente no momento de sofrimento dele. Então a primeira atitude é colocar o coração no lugar certo, diante de Deus. Deus vai se revelar e vai trazer forças. Essa é a primeira atitude. A segunda, depois de experimentar isso, de ser reanimado no Senhor, o que Davi faz? Verso 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Esse é o segundo passo que eu e você precisamos dar em situações difíceis. Depois que eu choro, que eu coloco o meu coração, os meus sentimentos diante do Senhor, eu então peço: Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, me dá a direção. Porque se o primeiro passo é derramar toda a minha dor, o meu sofrimento, diante daquele que sabe o que é sofrimento, o segundo é buscar a direção daquele que sabe todas as coisas. Ele é o Deus onisciente. A gente canta isso. Davi escreveu sobre isso. O Salmo 139 apresenta para mim, para você, um quadro de um Deus todo-poderoso, de um Deus onisciente e um Deus onipresente. E quem escreveu foi Davi. Então Davi vai buscar ao Senhor. Aí você pode estar perguntando: mas por que ele vai buscar agora e não buscou antes? Você é gente como Davi. Você sabe que quando os nossos sentimentos estão em caos, a gente não pensa em Deus. A gente sofre o impacto e quer saber como é que a gente tem forças para resolver. Então a primeira coisa é colocar-se diante do Senhor e chorar. A segunda, então, perguntar: Senhor, o que eu faço? Senhor, qual o caminho? A palavra aqui no hebraico é perguntar insistentemente, inquirir até obter resposta. Então não pense você que ele chegou e falou assim: Deus, o que eu vou fazer? E Deus: faça isso. Não. Pense em um tempo com Deus. Pense em orar e ouvir. É o que muitas vezes eu e você vamos ter que fazer. Nem sempre Deus dá a resposta tão rápido. Nós precisamos buscá-lo até que ele nos oriente, traga paz ao coração e diga o caminho. E essa é uma característica na vida de Davi. Toda vez que Davi precisava tomar uma decisão, ele buscava Deus, ele orava ao Senhor. E você pode ver isso no texto aqui para trás. Deus fala com Davi. Deus responde para Davi. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Então Deus fala claramente para Davi. Deus fala comigo e com você através da palavra, especialmente através da palavra. Como está falando ao seu coração através dessa palavra, enquanto ela está sendo pregada, enquanto a gente lê essa palavra. Deus fala comigo e com você, dando a sua direção, através das circunstâncias. Portas que se fecham, portas que se abrem, acontecimentos à nossa volta. Deus está ensinando alguma coisa, Deus está falando alguma coisa. Deus fala numa mensagem pregada, Deus fala numa música que você ouve, na mensagem cantada. Deus fala de várias formas, mas especialmente Deus fala por sua palavra. Por isso que Davi consulta o Senhor e Deus fala com ele: haja, persegue-o, porque você vai recuperar tudo. Primeiro passo: derramar a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia, diante daquele que sabe o que é o sofrimento e acolhe. Segundo, buscar direção daquele que sabe todas as coisas. Então eu preciso orar e ir para a sua palavra. Eu preciso ouvi-lo falar comigo. Terceira coisa, é preciso agir confiado naquele que tem todo o poder. Quando Davi vai, quem está mandando ele ir é Deus. Deus diz: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Davi não fica parado, se consumindo em autocomiseração. Davi não fica parado com autopiedade, resmungando, reclamando, culpando alguém. Depois que Deus fala, ele age. Ele levanta e vai fazer o que Deus falou.
Agora ele age confiado em Deus, porque Deus mandou. Persegue-o, vá. E a gente vai ver isso no decorrer do texto, vai ficando muito mais fácil. Então agora ele tem coragem para enfrentar o problema, porque ele ouviu Deus dizendo para ele. E ele vai agir então sobre essa palavra a despeito das barreiras. Olha o verso 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. Então ele está indo com 600 homens para enfrentar um bando de saqueadores que ele nem sabe o tamanho. Mas ele está indo, está cheio de coragem, Deus mandou ele ir. E chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Então, pronto. Davi tinha um problemão. Deus acalmou seu coração, Deus ouviu sua oração e Deus deu direção. Mas agora ele tem um problema. Se já seria difícil com 600, está mais difícil com 400. 200 vão ficar aqui. O primeiro desafio, a primeira barreira já surge. Após conseguir que os 600 não o matassem, agora 200 não dão conta de seguir. Davi não olha para as circunstâncias. Ele segue, porque Deus falou para ele seguir. Ele confia no que Deus está fazendo. Então ele age, apesar das barreiras. Ele age confiando que Deus vai dar a vitória. Porque se Deus falou, então veja o verso 11. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu e deram-lhe a beber água. Isso é interessante. Em pleno deserto, qual a chance de se achar um homem perdido? Então aqui, há uma dupla manifestação graciosa de Deus. Aquele homem ser encontrado e aquele homem ajudar Davi e o seu grupo a encontrarem os saqueadores. Porque esse homem foi abandonado por eles. E esse homem, então, depois você lê com calma, vai ser cuidado, ele está quase morto. Havia 3 dias e 3 noites que ele não comia nem bebia água. Então agora ele vai ajudar Davi com o grupo a encontrar os saqueadores. Eles encontram. Verso 17 diz: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Então dá para você ter uma ideia do tamanho dos saqueadores, do grupo de saqueadores. 400, e ele fala assim, somente. Então o grupo era grande. E o texto diz que Davi feriu todos. Verso 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada. Nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. E mais, olha o verso 20. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi e diziam, esse é o despojo de Davi. Até o que eles tinham de saques de outros, agora Davi pegou para ele. Então Deus conduziu para que Davi, junto com aqueles homens, conseguissem recuperar tudo. Tudo. Então Davi age em nome do Senhor. Mais uma vez, contra Golias, ele disse o quê? Você vem contra mim? Ele veio contra Davi com as armas que ele tinha. E Davi falou o que para ele? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi lembrou que é o Senhor dos Exércitos que está com ele. É por isso que ele está tão intrépido. Ok. Davi age, apesar das barreiras, Davi age confiando no Deus que está com ele. E Davi age com graça. É o que nós vamos ver no verso 23. No verso 21, Davi, então, está voltando com tudo. Os 400 homens, todas as esposas, dos 400 e dos 200. Recuperaram tudo. Verso 21 diz, chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não o puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besor,
Estes saíram ao encontro de Davi do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então, todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Olha a marca, que é da nossa época, mas que já era lá, do egoísmo na vida desses homens. Não, nós fomos e guerreamos. Vocês 200 que ficaram de boa, agora eu fui jovem, né, pastor Reine? Vocês que ficaram aí no Ribeiro de Bezó, pega a esposa de vocês, os filhos e tchau. Somente isso. Queridos, veja a resposta de Davi no verso 23. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Davi entende que foi alvo da graça de Deus, e por ser alvo da graça de Deus, ele precisa ser gracioso. Ele reconhece que foi Deus que deu a vitória, ele não conseguiu com as próprias mãos. Então ele tem que ser gracioso com aqueles, mesmo eles não tendo ido guerrear com eles. Terminada a batalha, isso fica muito claro, e Davi diz: olha, eles precisam receber daquilo que nós recebemos. Porque quem nos deu foi o Senhor. O verso 24. Quem vos daria ouvidos nisso? Vocês são doidos falar um negócio desse? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Graça. Graça que Davi já tem experimentado ou visto o tempo todo. Leia comigo de novo o verso de número 2 do capítulo 30. Tem duas formas de você interpretar esse verso 2 do capítulo 30. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Você pode interpretar de uma maneira. Seguinte, você pode dizer assim: caramba, destruíram tudo e levaram as mulheres e as crianças. Ou você pode interpretar assim: caramba, não mataram, só levaram. Então tem chance ainda. Eu aprendi que esse copo não está meio vazio. Ele está meio cheio. Isso é graça. Deus preservar essas mulheres foi graça. Deus conduzir esses homens é graça. Deus dar a vitória para esses homens é graça. E Deus está ensinando para mim e para você a sermos graciosos. Temos recebido tanto do Senhor. E tantas vezes nós falamos: não foram com a gente, não trabalhou com a gente, não ensaiou com a gente, não estudou com a gente. Nem orou aqui na semana de oração. Não merece bênção de Deus, não. Meus irmãos, que coração terrível. E Davi diz, no verso 24, quem daria ouvido a isso? Quem daria ouvido ao que vocês estão dizendo? Primeiro, derramar todo o nosso sofrimento, o nosso coração, o caos que experimentamos exteriormente. É o momento de voltar para o interior em Cristo, em Deus, na presença de Deus. Falar: Deus, está aqui. Eu estou esfarrapado, eu não sei o que fazer. Sentimento aqui, os mais diversos. Por favor, Senhor. Está aqui. Joga tudo para Deus. Segundo, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? O Senhor já me ouviu, já chorei minhas pitangas. O que eu vou fazer? E aí Deus vai mandar você agir, Ele não vai mandar você ficar de braços cruzados. Não vai. Porque Ele opera através de mim e de você. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, conforme o seu poder que opera no outro. Não. Opera em nós, opera em mim, opera em você. Deste lado da eternidade, muitas vezes nós vamos ficar angustiados como Davi ficou. Vamos ter esses sentimentos no coração como Davi teve.
Mas esse texto não está aqui registrado para falar de Davi. Esse texto está registrado para falar de Deus. Para falar de quem é o nosso Deus, de como nosso Deus age. Tantas vezes nós ficamos presos aos personagens. Os personagens só nos ensinam. O texto está falando de Deus. Deus quer deixar uma marca nesse capítulo 30 do quão gracioso Ele é. E da importância de nós sermos graciosos. E de como Deus, por causa dessa graça, redimiu um povo para Ele. Pense comigo. Há uma terminologia que a gente usa na teologia de tipos de Cristo. Davi é um tipo de Cristo. Ele aponta para quem virá, o Redentor que viria. Então, muito daquilo que a gente vê em Davi está apontando para aquele que virá de forma perfeita. Então, Davi é rei, só que ele é um rei imperfeito. Mas ele está o tempo todo apontando para Jesus, o rei perfeito. Então, veja só. Esse Deus que conhece as aflições dos seus filhos, por exemplo, Salmo 33, verso 13, a gente lê: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. É o Deus que nós precisamos buscar nos momentos difíceis da nossa vida, mesmo que seja com o coração totalmente confuso com os nossos sentimentos. Esse ribeiro que aparece aqui 3 vezes o nome, verso 10, 2 vezes, não, uma vez no verso 9, uma vez no verso 10 e depois no verso 21, Bezor significa animado. Era um ribeiro perto do Negueb, recebia águas do Negueb. Lembrando, o deserto do Negueb recebia água em determinada época do ano e vinha aquela enxurrada. O ribeiro era alimentado, o de Bezor era alimentado por essa água. Então, ele tinha esse nome por causa do ânimo que tinha. A raiz dessa palavra, Bezor, é bazar, que significa boa notícia. Olha que interessante. Aqueles homens ficaram naquele ribeiro, aguardando uma boa notícia. Recuperamos tudo. Deus é gracioso. Deus é gracioso. Deus é gracioso. E uns filhos de Belial, uns religiosos, disseram assim: não, só quem trabalhou é que ganha. E Davi não, isso é loucura. Queridos, Davi é um tipo de Cristo. Jesus tinha diante de si um grande problema. O seu coração estava angustiado. Ele iria para a cruz. Ele vai morrer por marginais, prostitutas, ladrões, saqueadores, religiosos, gente que não quer saber de Deus. Isso é um problemão, morrer por gente assim. Jesus faz o quê quando o coração está angustiado? A ponto, registra o evangelista Lucas, de enquanto ele está orando, suar sangue, tamanho sofrimento da alma. O que é que Jesus faz? Ele vai para o Pai e coloca tudo diante do Pai. Pai, minha alma está angustiada até a morte. E ele fala com o Pai. E depois que ele apresenta o seu sofrimento para o Pai, o que acontece? Ele diz: Pai, o Senhor pode todas as coisas. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o que aconteceu? Igualzinho aconteceu com Davi. Não. Com Davi, Deus ouviu e resgatou tudo. Com Jesus, o que aconteceu? Foi para a cruz. Foi para a cruz. E morreu. Por mim e por você. E por todos aqueles a quem Deus escolheu salvar. Só que esse é o entendimento errado. Jesus fez a mesma coisa que ele fez com Davi, porque a morte de Jesus proporcionou o resgate de todos aqueles a quem Deus escolheu. Graça, do mesmo jeito. Jesus foi para a cruz, morreu, para poder resgatar todos aqueles que tinham sido levados pelos filhos do diabo. Não os amalequitas, mas agora o diabo que cegou. O pecado que nos leva à condenação. Pode dar glória a Deus. Porque Cristo morreu no meu e no seu lugar. Numa manifestação tremenda da graça. E aqui, no capítulo 30 de Samuel, a gente tem visto, está vendo, como que Deus age e como isso aponta para aquilo que Jesus, no futuro, viria a fazer. Jesus, então,
vence a morte. Ele ressuscitou dizendo, você também não vai morrer mais, Júlio. Esse corpo aqui vai acabar um dia, mas você vai viver eternamente. Glória a Deus. Ele venceu a morte para nos resgatar. Como Davi foi lá resgatar? É interessante alguns detalhes. Veja no verso 18. Assim Davi salvou. Está apontando para o que Cristo ia fazer. Salvar. Queridos, a Bíblia é maravilhosa. Deus fala profundamente ao nosso coração. E Deus, nessa palavra, está apontando para Jesus Cristo, aquele que veio para todos. E agora eu e você, que somos alvos dessa graça, porque não havia nada em mim e em você que nos poderia dar condições de receber salvação, foi tudo graça. Você nem queria saber de Deus. Você nem queria saber de Jesus quando ele morreu por você. Depois é que ele graciosamente veio, se revelou e você, Jesus é demais, e quis entregar sua vida a ele. Eu e você que recebemos essa graça, não podemos agir como esses 400 homens e falar assim, não, isso é só para nós. É só para a igreja presbiteriana de Brasília. É só aqui para a gente. Porque só nós estamos aqui todo domingo buscando o Senhor. Só nós estamos orando ao Senhor. Não, meus irmãos, eu vou usar a mesma expressão de Davi. Quem vos daria ouvidos nisso? É para a gente sair correndo falar desse amor maravilhoso, dessa graça que nos alcançou, para que as pessoas também façam parte. Nós precisamos ser aqueles que vão até o ribeiro de Besor, dar as boas notícias. Aqueles que não estão conosco ainda, que ficaram pelo caminho, na caminhada. E eu convido você a orar. Você que já pertence à família da fé, coloca diante do Senhor sua vida naquilo que o Espírito Santo falou, por todo o texto e contexto que nós refletimos aqui. Mas eu quero falar com você que ainda não faz parte dessa família. O convite de Deus para você é para que você se volte para Jesus. É que você reconheça que você está completamente perdido, que você não tem forças em si mesmo. Tantas vezes seu coração é um misto de sentimentos que você não consegue lidar com eles. E você precisa de Jesus. Porque só Jesus pode fazer uma transformação na sua vida. Só Ele pode te reconciliar com o Pai. Só Ele pode te dar uma vida nova. Só Ele pode guiar a sua vida. Você não tem condições, como Davi não tinha e eu não tenho, de enfrentar problemas na vida se não for pela presença de Deus. Se não for por causa da ação graciosa de Deus, através de Jesus Cristo. Então a gente precisa se derramar diante dEle. A gente precisa buscar a Deus e falar, Deus, está aqui minha vida, torta, mas eu tenho um desejo ardente de tê-la corrigida para andar na Tua presença. E aí por graça Deus te acolhe, te recebe, e vai agindo para te transformar como Ele faz na vida de Davi. Davi chega em Ziclag, tudo está destruído, mas a sua família não foi morta. E eu falei aqui que quando Davi ia aos Gersitas, aos Jeruítas, ele matava todo mundo. E Deus está ensinando para Davi que a gente tem que ser gracioso. Está ensinando para mim e para você que somente a graça, somente a graça é tudo que a gente precisa. Para a gente viver, para a gente abraçar, mas para a gente anunciar, para a gente pregar. Pai, obrigado. Nós não precisamos confiar nas nossas próprias forças, porque elas são limitadas. Elas são frágeis diante de um mundo tão terrível que jaz no maligno. Mas, Pai, obrigado por Tua graça. É o Senhor que nos sustenta. E eu peço ao Espírito Santo, nos ensine. Nos momentos difíceis na vida, de confusão mental por causa dos sentimentos mais diversos, nos leve até Deus, nos coloque de joelhos para chorar. Talvez não falemos nada, apenas choraremos. Mas depois do choro, nos leve a pedir orientação, a ler a palavra e ouvir a voz do Senhor. Dá-nos ouvidos sensíveis à voz do Senhor.
E aí quando o Senhor falar, vai, faça, Espírito Santo, nos leve. Confiados não em nós, mas na palavra do Deus Todo-Poderoso. Porque Ele tem feito e continuará fazendo. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Por causa de Jesus. Deus, eu peço por aqueles que ouviram essa mensagem e que a vida ainda está distante daquilo que é o propósito do Senhor, mas que nessa oportunidade foram incomodados pelo Teu Espírito Santo e querem entregar a vida ao senhorio do Senhor Jesus. Querem viver para Jesus, querem aprender de Jesus, querem ouvir a voz de Jesus. Deus, leve-os ao arrependimento e à confissão de fé em Jesus para receberem vida eterna. E assim, experimentarem dessa graça de uma forma toda especial. Eu te peço assim, Senhor. Peço para a minha vida, para a vida de cada um dos meus irmãos, porque nós fazemos isso não confiado em nós, confiados em Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador.